Normal. Hoje é a 8ª dose de inspiração em parceria com o Gabinete de Psicologia. Estas doses de inspiração têm temas focados na saúde mental e é a nossa forma de conseguir combater a procrastinação, o stress, a ansiedade e o medo e de alguma forma celebrarmos a vida. Hoje a dose vai ser sobre conflitos nas dinâmicas familiares. Temos connosco a psicóloga Leonor Pereira, bem-vinda. Olá, obrigada, Joana. E hoje eu queria, antes de mais, queria-vos dizer que podem, obviamente, participar ao longo da live, podem colocar questões, se não forem respondidas ao longo da participação da doutora, vão ser colocadas no final e vou estando atenta, não se preocupem. Convido-vos também a reagirem para saber que estão desse lado, do conteúdo que estão a gostar mais, se sentirem que precisam de mais dicas ou informação, lá está, podem sempre comentar, estão à vontade. E chega a altura em que eu tenho que realmente explicar como é que tudo isto nasceu. Eu estou aqui em representação da Associação Soul Adventures, o meu nome é Joana Feliciano, faço parte dos membros fundadores. É uma associação que nasceu em 2019, mas antes disso já existia como projeto de empreendedorismo social desde 2018. Nós temos atuação no país e temos várias iniciativas físicas, presenciais, que neste momento têm que se converter no que estamos aqui a fazer hoje, online. Temos vários projetos e a nossa intenção é, de alguma forma, dar ferramentas às pessoas para que elas possam trabalhar o seu autodesenvolvimento, autorrealização, seja pessoal ou profissional, e também as ligações interpessoais. E o que é que quer dizer isto das ligações interpessoais? Podemos dar como sinónimo o networking, mas nós queremos aqui como uma vertente extra-humana, olhar para o indivíduo primeiro. E eu convido-vos também a participarem, mais uma vez, à medida que estão aqui chegando pessoas, a participarem hoje aqui nas doses de inspiração. Aproveito para dizer que esta é a 8ª, nós vamos ter só mais uma, mas podem rever as passadas, já estão disponíveis no nosso YouTube e no Spotify, através de souladventures.org. Têm também os links e têm os podcasts já presentes na nossa plataforma. Convido-vos a subscreverem a nossa newsletter para que recebam todas as novidades, inclusive formações que nós estamos a lançar. Uma já está no ar, é um workshop de autoconhecimento e points of view com a art coach Soraya Sequeira. E já chega deste momento de publicidade, não é? Eu estava a ver se chegava mais pessoas, bem-vindos. E vamos ao que interessa. Então, hoje o tema são conflitos nas dinâmicas familiares e tenho aqui connosco a psicóloga Leonor Pereira, do Gabinete de Psicologia. Bem-vinda! Vou passar a palavra para que ela se possa apresentar e já chega de me ouvirem. Olá, Joana. Olá a todas e a todos. Antes de mais, Joana, queria agradecer esta iniciativa. De facto, é uma parceria bastante interessante e temos falado de temas muito importantes que é essencial nós refletirmos. Eu chamo-me Leonor Pereira, sou psicóloga júnior do Gabinete de Psicologia do Porto. É um dos aspectos que nos diferencia, que nós temos o gabinete em Lisboa, na Avenida Duque d'Ávila, e no Porto, na Rua Santa Catarina. Falando um bocadinho sobre mim, eu tirei a licenciatura em Psicologia e o mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde pelo Instituto Universitário da Maia. Estagiei no Centro de Saúde e, portanto, tem esta componente também da prevenção da doença, promoção da saúde e da intervenção psicológica, quando já existe uma dificuldade já identificada. Vim para o Gabinete de Psicologia para fazer o ano profissional júnior, um ano de prática clínica supervisionada que me dá acesso à Ordem dos Psicólogos Portugueses. O Gabinete de Psicologia atua em diferentes problemáticas. Nós dispomos de diversos serviços, desde a avaliação e intervenção psicológica, a avaliação e intervenção neuropsicológica, orientação vocacional, aconselhamento parental, terapia familiar de casal, hipnoterapia, EMDR e neste momento está o boom da intervenção psicológica online, é neste momento aquilo que estamos a fazer. E portanto atuamos desde as faixas etárias mais pequenas, as crianças, os adolescentes, adultos e os idosos. Perfeito enquadramento. Acho que já ficámos também a conhecer um bocadinho mais sobre a doutora. E vamos passar para a primeira questão, porque nós estivemos a partilhar, quem quisesse podia colocar questões. Lembro que ao longo desta live podem colocar também. Nós vamos tentar remeter ao longo aqui da conversa para as respostas. Então, a primeira questão que eu tenho é: quais os conflitos mais comuns nas dinâmicas familiares? Antes de nós irmos aos conflitos, eu acho que era importante
percepcionarmos aquilo que é uma família. Não consigo dizer, ok, há definições, há várias definições sobre famílias, isso depende também de cada perspectiva, de cada autor. O Bruno já tinha falado sobre esta questão. Para mim, recolhendo assim um bocadinho de cada definição, a família é o primeiro meio de socialização da criança, é onde nós, em primeiro lugar, nós desenvolvemos as competências sociais e emocionais. Considerando a família como um sistema, como um todo, é um conjunto de elementos, de indivíduos, em que qualquer alteração num deles traduz a modificação de todos os outros. Estamos a falar de coisas simples como as rotinas. Rotinas, imagina, de um pai que trabalha até às 7 e depois está há pouco tempo em casa com as crianças. Portanto, não tem aqui muita interação com elas. Ou estamos a falar, por exemplo, de uma doença oncológica na família, ou um jovem que entra na Faculdade de Coimbra e ele é do Porto. Tudo isto traduz modificações, alterações das dinâmicas familiares e das interações entre eles. Percepcionando esta questão da família, existem vários subsistemas, o conjugal, entre o casal, ou o parental, de exercer poderes de educação, o filial, a partir do momento que se nasce ou adota uma criança, e caso exista irmãos, o fraternal. Portanto, acho que antes de falarmos sobre os conflitos, acho que era importante conceptualizar aqui um bocadinho, porque poderá ter implicações. Em relação aos conflitos propriamente ditos, os conflitos, e os autores, os estudos apontam que a maior parte dos conflitos das dinâmicas familiares advém de falhas de comunicação. Quer esta seja ausente, escassa, quer esta seja pobre. E há autores que consideram que há uma baixa comunicação, problemas de comunicação, quando existe um baixo entendimento, uma baixa capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa. E, portanto, existe mais tensão, existe desequilíbrios e, portanto, existem mais probabilidade de existirem estes mesmos conflitos. Como uma família tem várias pessoas, se há, por um lado, pessoas que pretendem encerrar os conflitos, pôr as cartas em cima da mesa e falar, há outras que têm poucas habilidades de comunicação e, portanto, fazem mais críticas destrutivas, insultam, culpam, não são tão assertivos, não comunicam as suas necessidades ou aquilo que estão a sentir, não fazem com a família. Depois, em relação aos conflitos, é necessário nós compreendermos a relação entre os familiares, ok? Se estes conflitos advêm mais entre irmãos, se acontecem mais entre o casal, se acontecem entre mais pais e filhos, e também depende da complexidade. Estamos a falar numa discussão entre irmãos porque o irmão quer jogar ao mesmo tempo que o outro, estamos a falar de um problema, ou estamos a falar de um problema entre o casal, em que há mais discussões, até porque depende da cronicidade, quantas vezes é que isto acontece, e da gravidade que isto acontece. Respondendo à tua questão, os conflitos advêm maioritariamente destes problemas de comunicação no contexto familiar. E quais são as consequências mais comuns para as crianças dos conflitos entre os pais? É normal o casal discutir, não é? É óbvio que um casal, para ser saudável, tem as suas discussões, é normal isso acontecer. Agora, não convém que estas discussões sejam repetidas no tempo e sejam à frente das crianças. Há estudos que apontam que a exposição severa e ou crónica destes conflitos conjugais de facto têm implicações e interrupções no desenvolvimento cerebral das crianças. Há mais ansiedade, há mais depressão, mais dificuldade de controle de impulsos, mais frustração, mais agressividade e, portanto, são estas mais ou menos as consequências que te posso apontar mais evidentes. Há estudos também que diferenciam as consequências nos géneros e isto é uma tendência, ok? Eu vou dizer é uma tendência, não é uma causa e efeito, não digo que as raparigas ficam assim e os rapazes assado. Não é assim. Portanto, há uma tendência das crianças do sexo feminino desenvolverem problemas de dificuldades de regulação emocional e, portanto, mais ansiedade e mais depressão, e os rapazes tendencialmente apresentam mais dificuldades de controle, de gestão do comportamento, mais frustração, irritabilidade, agressividade, impulsividade. Eu vi que temos aqui uma questão
Não sei, agora fica também aqui, como eu tinha dito que ia remeter as questões para o final, mas se calhar até pode ser relevante neste contexto, e pelas questões que eu tenho aqui, se calhar não toca exatamente nesse, portanto, uma boa questão extra. Não sei se quer responder agora, e quem vive com idosos? Portanto, estamos aqui a focar nas crianças e quem vive com os idosos em termos de conflitos entre familiares. Tem aqui alguma dica ou prefere remeter para o final do live? Eu acho que podemos remeter para o final do live. Não sei se quando eu falo, se falar de estratégias e poderá ser benéfico, não sei. Ok, ok. Não ficará esquecida, portanto, vamos fazer essa ponte e vamos já ter atenção nas próximas respostas. Então, outra questão que eu tinha aqui era, focando um bocadinho nos conflitos entre pais e filhos, quais são os mais frequentes? Os mais frequentes, isso depende de várias questões. Depende do temperamento da criança, depende também da incongruência de papéis, porque nós numa família temos que nos lembrar de uma coisa. Ok, nós podemos ser filhos, nós podemos ser pais, nós podemos ser irmãos, mas nós somos pessoas. Eu sou mulher, não é? E, portanto, é muito importante também nós atendermos a estas necessidades pessoais, de eu reservar um bocadinho do meu tempo do dia para mim, para ir fazer exercício físico, para ler um bocado. Portanto, é muito importante isso. Também estes conflitos entre pais e filhos podem advir de práticas educativas disfuncionais. Ou seja, existir mais desautorização parental, desacordo entre os pais relativamente às regras, às rotinas dos filhos. Aquilo que é mais prevalente em consulta, de facto, é o incumprimento destas regras, destas rotinas, as birras. Acho que não há nenhuma família que se deparou com uma dificuldade de gerir uma birra no supermercado. Os ciúmes entre irmãos, envolver as crianças nas tarefas domésticas também é sempre um bocadinho mais complicado. Problemas escolares, quer a nível das dificuldades académicas e dificuldades de aprendizagem. Estas são as mais comuns. Sim, temos aqui, hoje estão, ainda bem, estão muito participativos, obrigada. E também agradeço a paciência, já vi aqui o comentário save the best for last. Obrigada, não será esquecida a questão. Temos aqui também outra, vou só lê-la para depois ficar em consciência para respondermos daqui a pouco. Como devemos lidar com irmãos que dormem no mesmo quarto e se chateiam? Também é uma preocupação e eu passei por isso porque eu tenho uma irmã de 11 anos de diferença de mim, mesmo assim tive que dormir no mesmo quarto muitos anos com ela, mesmo assim. Não ficar esquecida, vou para a próxima questão, porque pode estar ou não relacionada, vamos aqui também ver no enquadramento. Quais são as principais formas dos pais de gerirem os comportamentos das crianças? Joana, isso depende muito de família para família, não é? E depende também da forma como foram gerindo isso desde que as crianças são mais pequeninas. Há famílias que me chegam, não é que tenha assim muita experiência em comparação com os meus colegas, mas dos casos que me chegaram, que já foram alguns, não há nenhum que me diga que, olha, doutor, eu perco a paciência e eu dou uma palmada. Ou eu bato-lhe, eu estou tão cansada, estou tão esgotada que eu bato. E esta questão da palmada pedagógica não é que funcione muito bem. Porquê? As crianças aumentam a sua frustração. Ok, então eu não fiz, eu não pensam desta forma, mas ok, eu não cumpri com aquilo que tu querias, é razão para tu me bateres, não é? E ficam frustradas, ganham medo de fazer alguma coisa de errado ou que não vá de encontro às expectativas dos pais. E também depois generalizam aprendem este comportamento desta violência, de bater para resolver problemas no contexto escolar. E muitas vezes também poderá existir aqui esta relação. Nós utilizamos mais a questão de promover comportamentos adequados e diminuir comportamentos desajustados. Como é que nós podemos promover comportamentos adequados? Estamos a falar de cumprir com rotinas, estamos a falar de envolvê-los nas tarefas domésticas, de irem para a cama a horas, de fazer os trabalhos de casa. E, portanto, como é que nós podemos fazer isso?
reforço positivo, elogiar a criança. O elogio para as crianças é um empowerment. Eu acho que para todos nós é um empowerment, mas para as crianças também elas sentem-se empoderadas, digamos assim. Sentem-se mais valorizadas e reconhecidas. O elogiar e o valorizar, por exemplo, as estratégias de reforço positivo, de fazer uma escala do frigorífico com os comportamentos que pretendemos desenvolver com as crianças. Ok, horário para dormir às 9, acordar às 7, tomar o pequeno almoço, fazer a cama, apertar os sapatos sozinho. Tudo isso depende das necessidades daquela família e daquela criança também. E ao longo da semana, preenchendo por smiles, um dourado para o que cumpriu, o vermelho para o que não cumpriu. Se durante a semana cumprir perfeitamente 5, ok, dar uma recompensa. Esta recompensa não é uma recompensa física, não precisa de ser uma prenda, não é? E também não é essa a questão das crianças portarem-se bem e terem um brinquedo, não. Mas é fazer a comida que eles gostam, é ir comprar o chocolate que eles gostam, é fazer o jogo que eles gostam, é ver o filme que eles gostam. Tudo depende dos interesses da própria criança. Como é que nós podemos diminuir os comportamentos desajustados? Por exemplo, as birras. Com estratégias, é assim, as regras para as crianças, as regras devem ser simples, devem ser claras, devem ser consistentes, devem ser repetidas ao longo do tempo, para que as crianças ganhem uma noção de previsibilidade também. E, portanto, o meio ao supermercado deve ser todo um processo trabalhado. Não é pegar na criança e arrancar e ir com ela logo ao supermercado. Deve ser um trabalho realizado em casa. E preparar, ok, João. E peço desculpa ao João, às pessoas que se chamam João, mas eu uso muito o João. Ok, João, vamos ao supermercado. Já sabes, vais fazer birra. Não, vou-me portar bem. Ok. Então, vamos ao supermercado, vais por dentro do carrinho, esta é a lista das compras, vemos aqui que não há bolachas, não há chocolates, não há brinquedos, é este o dinheiro que eu tenho para comprar estas coisas. Portanto, no supermercado não vais começar a chorar, nem a estragar as prateleiras, porque queres uma determinada coisa. Diz, ok, tudo bem. Pronto, então a mãe vai lá ao supermercado e vamos ver se de facto o filho vai cumprir. Se cumprir, é algo positivo e algo que deve ser elogiado. Se não cumprir, há uma estratégia que é um bocadinho complicada, não minto, não tenho filho, mas tenho uma irmã mais nova e passei algumas vergonhas, que se chama o ignorar ativo, que é basicamente ignorar ativamente a birra da criança. E isto, de facto, é muito desconfortável, não minto. É muitos olhares de lado de que... Imagina estar a fazer isso, acho que é complicado, porque as pessoas têm a tendência a julgar. Não faz nada. Exatamente. Do tipo, calem essa criança, não é? Por amor de Deus, ela está a fazer como nós aqui dizemos no norte, uma peixeirada, portanto, faz alguma coisa. Mas, de facto, acaba por resultar. Porquê? Porque as crianças esgotam a energia. E quando elas começam a ver que, ok, ela não me vai dar isto, quer eu queira, quer não, ela não vai dar, então eu vou-me calar. Porque o que acontece se nós cedermos no supermercado? Elas vão dizer, I got you, não é? Tipo, okay, já tem a mãe, então, exatamente, é assim, eu vou berrar, tu não gostas, passas vergonhas e vais-me dar aquilo que eu quero. Se tu não gostas que eu berre, então eu vou berrar mais alto, até tu me dares o ceder, e portanto, eles vão instrumentalizar este comportamento. E agora imagina que ele, de facto, a criança faz uma birra. Ok, chegas a casa e podes aplicar duas estratégias. Um time-out, e é como o nome diz, é um time-out. O típico virar para a parede 5 minutos, mas é uma parede branca, não é? Se tiver azulejos com todas as cores e quadradinhos e assim, é aliciante para as crianças. Portanto, um time-out, ou seja, impedir que a criança seja reforçada, que seja recompensada de certa forma por um curto período de tempo.
E depois há uma estratégia adicional que eu costumo incentivar a fazer e que tem resultado, que é quanto mais protestar para o time-out, mais tempo se acrescenta ao time-out. Por perceber, não adianta nada resultar. Ou também o custo de resposta, em que se a criança não é, portanto, imagina, o custo de resposta é a criança fez uma birra no supermercado, então já não vai à festa de aniversário da prima, que ele já sabia que ia ganhar, que ia ter essa atividade, que ia ser algo prazeroso para ele, mas não irá acontecer porque ele teve que ter consciência desta consequência do comportamento. Mas isso depende muito de família para família e de como é que isto vai ser gerido ao longo do tempo. É muito importante uma coisa, Joana, é que o ser humano, por si só, é resistente à mudança. E para nós, adultos, implementar um novo hábito é complicado. Aprendermos uma nova língua, ou começarmos a ler todos os dias, ou termos uma alimentação equilibrada mais frequentemente, é algo que é difícil de enraizar. Mas para as crianças já não é tanto, porque as crianças têm uma coisa que se chama plasticidade cerebral. Têm uma maior plasticidade cerebral em que conseguem desenvolver mais competências facilmente. E outra questão que é, as crianças são umas esponjas em que elas replicam mais facilmente os comportamentos das outras pessoas e, portanto, os pais, as famílias funcionam como os modelos, os super-heróis. Eu costumo dizer que os pais são os super-heróis, porque eles replicam os comportamentos, eles copiam os comportamentos e isto pode ser algo positivo ou algo negativo, porque eles tanto copiam os comportamentos ajustados, a partir, a fazer os miminhos, mas também os comportamentos desajustados, o insultar, o culpar, o agredir. Portanto, isso depende muito de família para família. Eu vou aproveitar porque, como estás a falar dessas estratégias, aqui essa estratégia aplicada às crianças também é replicável também para idosos. Assim, aproveitamos e já conseguimos responder. Sim, para idosos, para adultos, essas estratégias de reforço, nós aprendemos por várias estratégias, mas estas estratégias de reforço positivo é bom quando nós fazemos alguma coisa e alguém nos elogia, não é? Quando alguém diz, olha, foste espetacular no teu trabalho, não é? E mesmo que não seja perfeito, mas que imagina, por exemplo, uma criança que faz xixi na cama, tem enurese e fez xixi na cama, pá, acontece, não é? Principalmente naquela questão do desfraude. Uma estratégia de prática é uma super correção. Em que, o que é que fazemos? Envolvemos a criança neste comportamento. Não somos nós sozinhos que vamos mudar a cama, mas convidamos a criança a vir connosco, tirar os lençóis da cama, e pô-los na máquina de lavar, e limpar o colchão, e fazer a cama de novo, para a criança perceber, ok, isto dá trabalho, então eu não quero tão cedo, não quero fazer xixi na cama. Isto foi um exemplo para acrescentar à questão das crianças, mas nós também aprendemos, não é? Com isso, todos nós aprendemos com o elogio, não é? O facto de também, ao final do dia, queremos ver televisão, opá, é um momento nosso, trabalhamos o dia todo, sentimos-nos dessa forma reforçados. Por exemplo, desculpe estar só para percebermos aqui em termos por exemplo, do time-out. Isso é algo que é aplicado às crianças, mas, por exemplo, a idosos ou adolescentes, que é também a próxima questão que eu tenho aqui, isso seria algo a aplicar ou torna-se um bocadinho, entre aspas, ridículo colocar, não é? Sim. Isso já não faz tanto sentido. Mais as estratégias de reforço para aumentar que um comportamento aumenta a probabilidade de se repetir no futuro. Ou seja, promover comportamentos mais adequados. Okay. A questão de diminuir os comportamentos desajustados, mais a questão do custo de resposta. Ou seja, não dar a fazer a atividade que a priori a pessoa já sabia que iria receber. Estou a ver que de facto tem aqui outra questão, não consigo. Temos aqui, aliás, temos até duas. Uma que é em relação a irmãos, que estratégias adotar perante dois irmãos de 6 e 11 anos que se testam e não conseguem conviver. E temos outra questão que é relacionada
para os idosos, mas e quando os idosos não conseguem controlar? Mas não conseguem controlar o comportamento? É isso? Vou pedir à Kika que possa explicar e à medida que ela explica podemos responder se calhar à anterior, que é em termos de estratégias para, entre dois irmãos que se testam de alguma forma e não conseguem conviver. Que acho que também encaixa nesta resposta. Sim, sim. Isso também depende da forma depois de métodos para nós minimizarmos determinados conflitos. Eu acho que seria importante abrir um canal de comunicação, fomentar a comunicação entre estes irmãos e também perceber, recuar um bocadinho e perceber o ponto de vista de cada um, o que é que se passa com cada um, o que é que cada um sente e, de certa forma, perceber a origem desta mesma dificuldade, de onde é que isto vem, porque é que eles se detestam. É difícil um irmão dizer que detesta o outro, que odeia o outro. Portanto, existem aqui outras questões que é importante identificar e esclarecer. E, sobretudo, fomentar a comunicação na família, abrir este canal de comunicação, promover o diálogo, a receptividade, a abertura, seria muito, muito importante. E os pais seriam, neste caso, os mediadores dentro da família. Depois, há casos que, de facto, pode ser muito complicado gerir e a terapia familiar e o aconselhamento parental irá incidir nesses assuntos. Cada um de nós somos pessoas idiosincráticas, portanto, nós temos características diferentes. Não existe um chapa 5 para qualquer um, não. Nós temos necessidades diferentes, nós temos características diferentes e, portanto, não te posso dizer aqui o que fazer nessa circunstância e atender a resposta essa pergunta, porque depende muito também do contexto familiar e do temperamento das próprias crianças. Uhum. Até porque os 11 anos está aqui a iniciar uma fase de pré-adolescência, não é? Também é importante perceber o que é que se passa com eles. Esta questão é aqui que está a esclarecer de alguma forma a questão dela relacionada com idosos. Vou só relembrar, a questão era, mas e quando os idosos não conseguem controlar? Ou seja, como utilizar o reforço positivo quando os idosos não conseguem controlar os impulsos / necessidades físicas? Ok, controle dos esfíncteres, deve ser essa a questão. A fralda é um reforço negativo. Porquê? Porque evita, portanto, é um reforço negativo porque ao colocar uma fralda estou a aliviar o desconforto de ir à casa de banho, de me levantar para ir à casa de banho e reforça o problema, a dificuldade. O reforço positivo é para promover comportamentos ajustados, ou seja, o ideal é não fazer xixi na fralda, não é? Esse seria um objetivo. Agora, os idosos têm outras questões adicionais e tudo depende também da deterioração cognitiva. Portanto, se nós repararmos, nós nascemos, colocamos uma fralda, depois vamos nos desenvolvendo, deixamos a fralda e quando somos mais idosos temos que voltar a usá-la, não é? E isso é o ciclo da vida e o nível do desenvolvimento. Há idosos que é inevitável não usar uma fralda, porque é de facto desconfortável não a usar. Disso depende, lá está, depende de caso para caso. Já estamos aqui um bocadinho quase a ser controlados pelo tempo. Eu vou tentar aqui dar um avanço, mas têm sido bastante participativos, também agradecemos por isso. E agradeço a adaptabilidade aqui da doutora, porque realmente teve que se ajustar mediante as questões que vinham chegando. Então, temos aqui o tema, a questão que gostávamos era em relação a quais são as principais formas dos pais de gerir os comportamentos das crianças e a minha pergunta seguinte seria em relação aos adolescentes. O que eu vou pedir aqui é algum, se calhar, poder de síntese, pelo menos com algumas dicas de como é que se pode gerir em termos de adolescentes.
Olha, com os adolescentes há uma coisa, com o início da adolescência e da puberdade há mais o bater do pé, não é? Os adolescentes começam a afirmar-se mais, a perceber aquilo que querem, aquilo que não querem, a definir os seus valores, os seus princípios, aquilo que querem na vida. Se por um lado acontece isto, de um lado a balança, por outro lado os pais veem, ok, o meu filho está aí por um caminho que eu até nem queria que ele fosse. Portanto, esta questão de gestão de expectativas, os pais querem muito que os filhos dos adolescentes sejam réplicas deles, e muitas vezes isso não acontece. E isto pesa de um lado, a balança pesa no outro, o adolescente pisa o pé, vai para um lado, os pais pisam o pé, vai para o outro. E há este desequilíbrio, há mais propensão a desenvolverem estes conflitos, estas tensões. Estratégias. Depende, lá está, como é que eles foram ensinados em crianças. Se estamos a falar de famílias que sempre promoveram a inteligência emocional, ou falar sobre as emoções, como é que se sentem, como é que vão gerindo isso. Se estamos a falar de famílias que sempre se mostraram receptivos ao diálogo, para conversarem, a colocar as cartas em cima da mesa, a falar de vários assuntos, é mais fácil na transição para a adolescência não existirem tantos conflitos, existia mais receptividade também por parte dos adolescentes em conversarem. Se não existiu isso durante a infância, ao longo do desenvolvimento, não é impossível. É um bocadinho mais difícil, não é? Porque não existe tanta abertura dos adolescentes para falarem sobre assuntos que os incomodam. E, portanto, na adolescência eles falam mais com os amigos, ou falam com outras pessoas, até com os psicólogos da escola, com outros colegas, com até mães dos outros colegas, mães dos amigos, e não concretamente com a família, porque não se sentem tão disponíveis. Portanto, ser cúmplice, mostrar a abertura, mostrar diálogo, trabalhar a escuta ativa, a compreensão, saber ceder, tanto o adolescente como os pais, deixar um bocadinho o orgulho de lado, e eu sei que é muito difícil, e também aceitar que pais e filhos são diferentes, e que, apesar de eu querer muito que a minha filha seja e siga um determinado rumo, ela pode não assim o querer, e portanto nós temos aqui que de facto mostrar receptividade. Por exemplo, nesta questão dos cursos, na orientação vocacional, há pais que até gostavam que os filhos fossem engenheiros XPTO, médica, e a filha até quer ser cozinheira ou até quer ser jornalista, mas isso não corresponde com as expectativas dos pais e podem existir estes mesmos conflitos. Temos aqui também mais uma questão, eu vou remeter para o final porque sei que muito provavelmente vamos conseguir respondê-la com as questões que eu já tinha aqui. Então, em termos de pessoas fora da dinâmica familiar, estas devem intervir para atenuar esses conflitos? Devem, mas não deve ser a sogra, nem o marido, nem a melhor amiga, não, deve ser pessoas imparciais à família. Profissionais que junto às famílias irão identificar estes mesmos conflitos, estas mesmas dificuldades e irão gerar estratégias para ultrapassá-las. Nós temos, neste caso, temos o nosso aconselhamento parental, a terapia familiar, a terapia do casal que intervém neste sentido, e a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar também, neste momento, está a fazer um acompanhamento, contacto telefónico às famílias. Portanto, nesta altura é normal que existem também mais conflitos, portanto, se estiverem com essas dificuldades, podem contactar-nos e também podem contactar a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. E em termos de que métodos devemos aplicar para controlar e minimizar conflitos dentro deste âmbito familiar? Ok. Isto depende muito dos conflitos, depende de que tipo de conflito é, quando aparece, entre quem, há quanto tempo, se é muito severo, se não é, se é muito grave, se existe violência, se não existe, se existe ofensão. Portanto, isso é muito relativo. Temos que perceber se é desde o casal, se é os conflitos aparecem dentro do casal e depois geram conflitos, estes problemas conjugais geram conflitos nas práticas parentais. É muito importante nós atendermos esta idiosincrasia e estas necessidades das famílias. Estratégias assim gerais, que posso dizer, atender esta comunicação, portanto, fomentar esta comunicação, esta escuta ativa, aumentar a perspectiva da outra pessoa, identificar aquilo que nós estamos a sentir e aquilo que as outras pessoas estão a sentir, perceber, ok, eu tive um dia super cansativo do trabalho, eu estou muito cansada, não correspondeu com as minhas expectativas, mas eu
isso não pode transparecer para a minha família, não posso refletir isso na minha família porque eles não têm culpa nenhuma. Eles até querem o meu bem, não é? Ou também imagina que noto que a minha mãe está triste, ok mãe, olha, estás bem, queres falar sobre isso? E a resposta pode ser de, opá, não me apetece falar, mas também pode ser, olha, obrigada por notares isso, porque eu não me sinto mesmo bem. Portanto, atender a essa questão. Fazer uma reunião familiar, fazer um balanço, ou seja, o que é que correu bem, o que é que correu mal esta semana, como é que podemos melhorar, antecipar possíveis obstáculos e gerar essas mesmas estratégias. Também dar espaço para refletirem, para se acalmarem, para se regularem, mas também manter contacto, manter a proximidade, manter interação com as famílias. E uma coisa muito importante, que eu acho que é muito importante, que é termos momentos de interação positiva com as pessoas. E falo isto dos pais brincarem com os filhos. Eu acho que os pais não sabem brincar com os filhos, ou pelo menos têm dificuldade em brincar com eles. E o brincar é algo fantástico, porque eles com a brincadeira eles simbolizam aquilo que estão a sentir. E através das brincadeiras, muitas vezes nós conseguimos identificar o que é que se está a passar. Eu posso dizer que as minhas consultas com crianças são passadas no chão a brincar. Porque é assim que eles representam a realidade, aquilo que está a passar. E é uma forma também dos pais se envolverem mais nestas interações positivas. E em termos de, fazendo a ponto para a situação atual, né, o que vivemos aqui com o impacto da Covid-19, qual é o impacto que ela tem em relação a pais e filhos? Ok. Nós estamos a viver um contraste muito grande, não é? Nós passamos de um 8 para um 80. Se há famílias que anteriormente, há coisa de um mês, 2 meses atrás, estavam pouco tempo com as crianças, em que chegavam do trabalho às 7 da noite e a mãe já estava a dar banho às crianças e depois, portanto, não estavam muito tempo com as crianças. Neste momento temos o contrário, estamos 24 horas por dia com as crianças, estamos com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, e estamos confinados a um espaço físico. Por mais que nós gostemos das pessoas que vivem connosco, da nossa família, não estamos habituados a esta ideia, não é? Não estamos habituadas a ter esta rotina. E, portanto, esta questão do desequilíbrio e estas tensões e estes conflitos têm mais a probabilidade de ocorrerem. Se há famílias que, por um lado, até podem estar neste momento a beneficiar, eu conheço algumas que estão a beneficiar deste isolamento, porque antes não tinham este privilégio de estar com as crianças. Estamos a falar, por exemplo, de trabalhadores por turnos, em que pai e mãe trabalham por turnos e raramente estão com as crianças. Este momento, ok, que as empresas podem estar em layoff, é algo negativo, não é? Estarem longe do trabalho, mas estão com as crianças, estão a considerar esta fase como uma oportunidade, como um desenvolvimento para as crianças. Mas, por outro lado, temos famílias em que estes conflitos tendem-se a agravar, a exacerbar e também a surgir. E isso, nós temos os pais em casa por algumas situações, ou porque estão obrigados a gozar férias e, portanto, vão receber menos do ordenado. Temos pais que, infelizmente, e é uma questão que me preocupa bastante, que foram obrigados a vir para casa, estão desempregados e, além de todo este stress de gerir rotinas, têm que pensar, ok, como é que eu vou colocar comida em cima da mesa, como é que eu vou pagar a conta do gás, como é que eu vou pagar a conta da luz, e como é que eu vou gerir tudo isto, não é? Ainda tem este fator stress. E também temos pais em teletrabalho que ou não têm horários bem definidos, não sabem qual é que é o horário melhor, ou não têm boas condições de trabalho, não é só a luz e a secretária e a mesa, mas porque o único espaço que têm para trabalhar é na sala, mas os filhos também estão a brincar na sala e a esposa também está em teletrabalho, portanto esta dificuldade de gestão familiar é muito importante nós atendermos. E há outra questão muito importante, Joana, para terminar. Se nós repararmos nas estatísticas nos últimos dias, os casos de violência doméstica têm aumentado.
não é? Nós temos que ter consciência que temos em várias circunstâncias nós temos vítima e agressor no mesmo espaço, 24 horas por dia, em que, ok, nós podemos sair para o supermercado, nós podemos sair para ir à farmácia, mas não muito mais que isso. Não temos espaço para ir ter com os nossos colegas de trabalho, não temos espaço para estar com os nossos amigos. Às vezes, agressores não acham muito boa ideia as vítimas falarem por videochamada com os amigos, não deixam. E, portanto, é muito... De facto, se há, por um lado, uma minoria de pessoas, de famílias que está a beneficiar deste período de confinamento, há outras, e grande parte, que têm gerido, disputado mais conflitos e aumentado ainda mais. Obrigada e um obrigado ainda maior por reforçar essa parte, porque realmente nós acabamos por perder um bocadinho a consciência do outro e realmente há imensos cenários familiares que, como podem ou não se identificar com o nosso, que nós nem nos lembramos nestas circunstâncias. Temos aqui, vamos mesmo encerrar, até porque esta dose de inspiração foi extra até, muito obrigada pela vossa participação. De qualquer forma, eu vou aqui retomar, temos aqui duas questões, que era para a doutora deixar os seus contactos. Aproveito agora o palco para partilhar os seus contactos, para quem tiver mais questões e quem depois queira acompanhá-la. Ok. Eu até, se acharem convenientes, podem enviar as questões para o nosso e-mail, que nós temos todo o gosto de o fazer. Podem enviar para o geral@gabinetepsicologia.pt ou info.porto@gabinetepsicologia.pt. Nós temos os nossos dados nas nossas páginas de Facebook. Se quiserem entrar em contacto também via contacto telefónico, podem nos fazer. Portanto, estejam receptivos, nós no que pudermos ajudar. Claro que é como eu queria só reforçar isto, Joana, é que nós somos diferentes. É impossível dizer e dar-te uma resposta chapa 5. Eu costumo dizer isso, chapa 5 às vezes não funciona, porque é muito importante nós conhecermos as pessoas, as características das pessoas, as características do contexto familiar. É muito importante nós percebermos todos estes fatores, os fatores contextuais, os fatores psicológicos, para conseguirmos dar uma resposta mais apropriada. Portanto, se tiverem alguma dúvida, nós temos todo o gosto em responder, estamos super receptivos a isso, mas cada caso é um caso, e portanto é preciso nós termos aqui um bocadinho de um background assim maior, para sermos o mais fidedignos possível. Com essa nota, realmente aqui algumas pessoas a colocar a questão se podem enviar mensagem privada. Sim, podem enviar mensagem privada para os canais do gabinete, mesmo no Instagram, no Facebook e o e-mail, como a doutora disse. Portanto, aproveitem, e porque lá está, cada caso é um caso, também é difícil conseguirmos agora conseguir alcançar todas as temáticas. Só me resta agradecer muitíssimo ao Gabinete de Psicologia e à doutora, obviamente, pela disponibilidade. Obrigada. E a partilha de conhecimento. Aproveito para anunciar que vamos ter a próxima dose de inspiração, a 9ª, e até ver a última, na segunda-feira, às 19 horas, em que vamos falar sobre burnout e estratégias de autorregulação, o chamado coping. Aproveitem. Podem também subscrever a nossa newsletter em soladventures.org. Relembro, obrigado pelo feedback positivo, vou-me distraindo porque vou vendo os vossos comentários, obrigada. Vão subscrevendo também as nossas páginas nas redes sociais. Isto porque eu não estou aqui a fazer publicidade barata, é simplesmente porque é a única forma de conseguirmos estar em contacto convosco e, quiçá, trazermos também temas que vos interessem e que contribuam para o vosso autodesenvolvimento, realização e construção de ligações interpessoais. Portanto, vemo-nos em breve e muito, muito obrigada a todos por estarem desse lado. Obrigada. Obrigada a todas. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.